E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês uma viagem maravilhosa de ônibus, muito bom. Eu gravei da janela do ônibus, né? E foi uma viagem de umas 6 horas, porque veio passando dentro de cidades e cidades. Mas foi muito prazerosa, muito boa, porque vim em paz, em saúde e segurança. Então nesse dia eu quero mostrar para vocês o quanto foi exaustiva, mas como tá a vegetação. Eu olhando para fora, para a janela do ônibus, eu tenho observado que a vegetação está muito seca, né? Estamos nos dias muito secos mesmo. Mas olhando para fora da janela, a gente pode observar a natureza como ela se renova, né? Em meio àquela vegetação seca, a gente vê brotar também o verde da natureza, o céu azul, vê que Deus ele tem cuidado de nós, ele tem nos coberto com teu manto de proteção e tem cada dia nos mostrado o nosso propósito de vida. Então é nesses momentos que a gente analisa o cuidado de Deus, a gente vem mostrando e chegando à conclusão de que o nosso Redentor vive, ele não nos abandona, ele jamais nos deixa sós, ele sempre está cuidando de nós. A base de toda a viagem é saber que Deus está protegendo, né? Quando nós colocamos nossa vida na dispensação do Senhor, Ele nos direciona, né? A gente sabe que às vezes a gente está de mala pronta, mesmo assim, se não for propósito de Deus que aconteça a viagem, ela não vai acontecer, né? Mais grandes são os livramentos. Eu olho para fora, vejo tudo como Deus criou na sua perfeição, na sua plenitude, na sua grandiosidade. E eu quis gravar a viagem para mais esse dedinho de prosa com vocês. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse momento, né? Eu não gravei as outras pessoas porque tem os direitos de imagem, né? E a gente não quer de jeito nenhum sofrer nenhuma penalidade, né? E agir contra a lei do respeito, da moral e dos bons costumes, né, gente? Então eu pude gravar, graças a Deus, esse momento que eu vivi. Olha como está seco aí fora, lá fora. Em alguns pontos a gente vê que a braquiária, o mato, ele está seco, está ocorrendo queimadas em vários lugares. Essa época está muito seca mesmo. Mas também nós vemos o renascimento de folhas, né? E muitas plantas estão até mesmo com frutos, né? Muitas árvores, mas é a natureza se renovando a cada dia. E assim é a nossa vida. Deus renova a cada dia a nossa vida. Cada dia Deus nos eleva a um lugar mais alto, um lugar de proteção. Então nesse momento que eu estou gravando para vocês esse vídeo, eu fiquei observando. As pessoas muitas vezes saem para viajar e não se preocupam em falar com Deus, em pedir a Deus que acampe os anjos, que esteja acompanhando na viagem. Mas a nossa prioridade é estar conectado com Deus, é estar sempre ligado com Ele, é pedindo a Ele que nos acompanhe, nos guarde, nos proteja, nos direciona, né? Porque é só Deus que pode fazer isso. Então eu creio que em resposta de todas as minhas orações, Deus está me guardando nessa viagem. Deus, Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos.
desde a hora que levantamos até a hora de dormir. Deus fala conosco, ao nosso coração. Se Ele achar guarida, Ele faz morada, Ele age, né, na plenitude da tua bondade, né? Então, e no decorrer da viagem, da trajetória, eu pude meditar na palavra, nas promessas, eu pude meditar no propósito na viagem, da ida, da vinda, eu pude meditar na minha vida nos últimos tempos, no que Deus tem falado, no que Deus tem movido e como Ele tem agido. Acho muito lindo essas árvores da beira da estrada. Eu sempre gostei de admirá-las desde criança. Quando entrava num carro, a minha primeira vontade era de ficar na janela, porque quando a gente vê as árvores passando por nós, dá a impressão de que não é nós que estamos em movimento, mas elas estão em movimento. É porque está fugindo da nossa visão. Assim é a vida. A vida, ela passa, né, diante dos nossos olhos. Se nós não aproveitarmos dela, não tirarmos o melhor proveito dela, não descobrirmos o nosso propósito de vida e não desempenharmos em sermos melhores, fica impossível viver nessa terra, né? A gente olha assim para a vegetação, a gente olha para a natureza e a gente vê quantos animais, quantos insetos, quantos bichos moram ali e fazem uso da natureza, e nós muitas vezes não paramos para nos atentar a isso e agradecer por tudo isso. Agradecer pelo horizonte, agradecer pelo céu, pelo sol, pela lua, pelas plantas, pelas árvores, pelos animais. Esse é o nosso momento de refletir, querido. Esse é o nosso momento de analisar se nós temos dado o devido valor àquilo que Deus tem nos proporcionado. Deus tem nos proporcionado grandes coisas em nossa vida, porque só de acordarmos e vivermos já é um motivo para nós glorificarmos a Ele por tudo, por toda a sua bondade, por toda a tua magnitude. E observando assim pela janela do ônibus, eu me senti muito feliz por estar vivo, uma sensação ímpar. Mesmo sabendo que quando a gente põe o pé para fora de casa, a gente está também se colocando em risco, né? Porque tudo pode acontecer numa estrada. Mas a confiança de que o nosso Redentor vive é maravilhosa. É maravilhosa. Então, gente, se você chegou até aqui, vocês chegaram até aqui, quem chegou até aqui, né? Vai deixando seu like aí. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aperta o sino para as notificações. Assim você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu estarei postando. Então essa foi a gravação da viagem que eu fiz há pouco tempo e gostaria muito de compartilhar dessa maravilha de reconhecimento de que o nosso Redentor vive e que Deus está conosco, que tem cuidado de nós. Se você não descobriu ainda seu propósito de Deus, da vida nessa terra, vai tentar descobrir, vai analisar, olhando a natureza, olhando para o céu, olhando para os pássaros, para os animais, olhando para os peixes, onde quer que você esteja. Veja que Deus, Ele tem te protegido, Ele tem te guardado, Ele tem cuidado de você. E Ele não desiste de você, Ele quer que o adore, e o adore em espírito e em verdade. Lembre-se disso, não se esqueça que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E diante de toda a tua benignidade, a tua graça, a tua soberania, é que nós temos vivido.